Gabriel, na verdade, desde o nascimento dele, o comportamento dele era diferenciado de um bebê dito normal, né? O Gabriel nasceu uma criança muito assustado, muito chorão, né? E assim foi se desenvolvendo o passar do tempo, né? Uma criança muito chorona, diferenciada um pouco em algumas coisas, mas o crescimento dele foi normal. Quando ele tinha 1 ano e 2 meses, o Gabriel simplesmente se fechou, né? Ele parou de falar, ele falava uma outra linguagem, ele parecia surdo, ele tinha alguns comportamentos que não eram comum mais de uma criança, né? Então a gente começou a buscar nos médicos, né? Pedindo o que ele tinha, porque a gente não podia entender, tu podia bater palmas perto dele, ele não se voltava mais, só se era um barulho que chamasse a atenção dele, senão ele não se virava. Com 2 anos a gente já começou as terapias, de fonoaudióloga, a ecoterapia, a fisioterapia, ele fazia, a psicopedagoga, ele tinha também a psicóloga, natação, canoagem. Então o que você imaginar de terapias alternativas, a gente conseguiu e a gente fez com o Gabriel. Não se encontrava nada em todos os exames feitos, dava tudo normal, ele não tinha nada. E a gente começou a não saber mais o que fazer, daí procuramos um neuropediatra. Quando esse neuropediatra, eu cheguei no consultório dele, eu sentei à frente dele e falei, doutor, o que meu filho tem? Com todos os exames, né, tudo normal. Daí ele olhou para ele e começou a avaliar o comportamento dele. E nisso, então, ele me disse, eu tenho um menino, ele tem pautas de autismo, um grau leve de autismo, chamado, então até então se chamava mais a síndrome de Asperger, né? E um dos problemas que a gente enfrenta bastante com o filho, tipicamente um pouquinho diferente nos demais, é que o comportamento deles são diferentes. Então as pessoas olham às vezes o jeito que ele tratam muito que achando que são crianças sem educação, que são crianças que não têm limites, né? E nada disso que tem manha, né? A manha é uma das coisas que a gente mais ouve quando eles são pequenos, né? Fala, nossa, essa criança não tem limite, ele é manhoso, mas não é. Ele não tem a mesma compreensão de uma outra pessoa. Então ele demora um pouquinho mais para entender as coisas, a gente tem que ter muito mais cuidado. Então a gente que está o dia a dia com a criança, e vendo o comportamento, levando em médicos, ouvindo o que os médicos falam sobre, né? Então a gente começa a ter assim, vamos falar assim, um conhecimento maior, então você entende melhor essa criança. Já dentro da família você encontra o quê? É aqueles comentários de que você não está dando limite, que você está passando muita mão na cabeça, mas isso é um preconceito que existe dentro das nossas famílias, na sociedade, é uma coisa que nós enfrentamos diariamente. Por quê? Porque o autismo não se vê. Autismo se sente e se vive. Mesmo depois de nós termos fundado uma associação em Toledo de autistas, onde a gente está sempre divulgando, sempre falando de como nossos filhos são, do jeito que eles têm alguns comportamentos diferenciados, mas não deixa de ter certas situações. Eu posso estar falando até de uma das muitas que eu já passei, de você estar numa fila de banco, na fila de alguma coisa, e alguém chamar a atenção porque o teu filho está gritando, está se jogando no chão, não quer ficar lá. Agora, mesmo quando eles crescem, que tem um comportamento um pouquinho diferente, o que é? Eles têm um tom de voz mais alta, né? O comportamento, eles falam mais ásperos, né? E não faz muito tempo que eu tive esse problema numa fila de mercado, né? Nós estávamos passando no caixa e eu, sem querer, esbarrei num carinho, esse carinho caiu e ele falou, mãe, mas ele falou alto, né? E a pessoa que estava do lado achou que ele estava me agredindo com palavras, que estava sendo mal educado, né? E chamou a atenção dele. E eu vi que o senhor não parava, daí eu tive que me voltar a ele e falar, senhor, o meu filho tem autismo. Daí ele se desculpou e tal, mas que nem eu falei para ele, mas é essas situações que nós passamos. As pessoas não veem. E eu posso dizer assim, abertamente para todas as mães, que quando elas têm identificado um filho, não escondam o problema. Busquem a solução, a ajuda para esses filhos. Porque hoje eu vejo o bem que eu fiz para o meu filho. Com todas as terapias, mas não só com o profissional. Nós temos que focar a família, a mãe principalmente, ela tem que ter dedicação a esse filho. Está buscando a cada dia, estar tendo alternativas. Eu tinha alternativas de andar na rua, mostrar para ele o mundo, porque ele tinha simplesmente se fechado. Então você mostrar para ele o que é uma árvore, o que é o lixo, o que é um carro. Você vai andando e você vai falando. Busquei aprender muitas coisas. Além sobre o autismo, nas terapias que eu ia com ele, eu comecei a aprender algumas coisas.
Então hoje eu posso dizer que hoje eu pinto, eu faço várias artes, eu sou uma pessoa dedicada a estar ajudando outras mães, né? Então eu vejo tanto que na vida dele fez a diferença, esse empenho, essa luta, aonde que a minha vida se transformou através dele.